Eu deixei o desafio no final do vídeo anterior, porque tínhamos aqui um problema com a nossa sessão. Neste caso, se eu entrar aqui na minha aula, no admin, eu digo aqui não existe sessão. No entanto, se eu criar uma variável na sessão, ele vai me dizer que sim. Se eu, entretanto, comentar este código, ele vai me dizer que não. Ora, é óbvio que teria que dar um erro e isto é muito simples para aqueles que têm o mínimo de conhecimentos em programação PHP. É tão simples quanto isto. Eu vou abrir aqui então uma nova aula, vamos colocar aqui aula 3, vamos abrir aqui a aula, eu vou aqui já alterar diretamente o 3 e vamos abrir aqui então esta aula com o VS Code. Vamos abrir aqui. O que nós teremos que fazer, como é óbvio, aqui no nosso admin, no index, logo no início de tudo, é fazer um session start. Porque se não tivermos o session start, tudo aquilo que nós colocarmos nesta super global da sessão não vai lá ficar guardado em cada requisição. Okay? Então, se eu agora fizer isto que aqui está, vamos aqui então à nossa aula 3, vamos aqui ao admin, ele vai me dizer sim, há uma sessão criada com o id admin igual a 1. Bom, se eu agora remover daqui isto, ou neste caso comentar, reparem que vai continuar a existir aqui um admin na minha sessão. Portanto, isto significa que neste caso eu já estaria autenticado. Como é que vocês resolvem a questão de, ok, mas eu não quero, eu quero fazer aqui um logout de forma artesanal, diria eu. Bom, vocês pressionam F12 aqui no vosso Google Chrome, vão aqui na área das ferramentas do programador, à área do Application. No Application vocês vão aqui ao Storage, se não estiverem lá, e clicam neste botão, Clear Site Data. O Clear Site Data vai automaticamente limpar várias coisas, entre elas os dados da sessão. E quando eu agora refresco, vocês já verificam que existe ali o não. Okay? Então vamos avançar aqui com o nosso sistema. Neste caso, ele aqui está a verificar se existe um admin ou não. Ora, neste caso nós vamos perguntar pela negativa, isto é, se não existe um admin, então nós vamos ter que enviar automaticamente ou redirecionar automaticamente o nosso script para um formulário de login. Então eu vou perguntar se não está definido um ID admin, então vamos fazer aqui um header e vamos colocar aqui location e vamos colocar aqui o endereço que nós queremos usar, ok? Ou, neste caso, poderíamos até incluir aqui um formulário, poderemos fazer de diversas formas, vamos até fazer aqui um require once, vamos colocar isto desta forma, vamos colocar aqui, por exemplo, uma pasta de login, pode ser, ou, enfim, pode ser desta forma, vamos colocar aqui login.php e vamos fazer aqui um return. Ora, se eu fizer isto desta forma, o que vai acontecer aqui é um problema. Porquê? Porque eu não vou ter aqui o meu HTML footer a ser incluído. Então, eu estou a inserir aqui uma pasta de login, mas que na prática depois não vai ser bem construída porque há partes do meu processo que não são carregadas. Então, eu vou condicionar isto desta forma. Se não estiver definido um ID admin, eu vou requerer aquilo que aqui está. Caso contrário, else, acontece o resto da minha aplicação. Okay? Então eu vou colocar aqui os comentários, vou colocar aqui, apresenta o quadro de login e depois a seguir nós vamos ter aqui back-office. Okay? A parte interna do back-office. Então vamos ter aqui um require login.php, que é um script que não existe aqui, nós vamos adicioná-lo aqui. Vamos colocar aqui login.php. Não precisamos de colocar aqui nenhum espaço de HTML, porque ele já tem o header e o footer. Então reparem, se eu colocar aqui simplesmente assim login, vamos colocar aqui inclusive com um H1, login, form. Reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou aqui refrescar e ele já me está a dizer, ok, estamos no login form, porque não tenho forma de entrar lá dentro da minha aplicação. Caso contrário, se eu estivesse aqui no meu back-office, vamos colocar aqui um require once e vamos colocar aqui um home. Ora, neste caso o home, que é um script que também não existe, eu vou criá-lo aqui também na raiz. Vamos colocar aqui o home.php, vamos colocar aqui um H1 e agora vamos colocar aqui interior do back-office.
Ora, o que é que vai acontecer aqui? Durante este processo, como estamos a utilizar esta metodologia de verificar se existe ou não existe aquela constante criada, nós vamos ter que inserir sempre isto no topo do nosso fecheiro, ok? Então, para isso, eu vou fazer aqui simplesmente copiar isto que aqui está. Vamos aqui guardar, fechar. Já agora vou também aqui no header colocar isto mais pequenino. Vamos aqui guardar. E agora aqui, obviamente, no quadro do login, antes de tudo o que possa ser apresentado, eu vou colocar isto, ok? Aqui no home também vamos colocar a mesma coisa. Então vamos colocar aqui desta forma e guardar. Bom, neste momento o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui no quadro de login nós vamos criar um formulário com os campos básicos para podermos fazer um login. Então vou utilizar aqui HTML puro com o Bootstrap que já é carregado através do header. Então vamos fazer assim o seguinte, div, em minúsculas, div.container, dentro do qual vamos ter um div.row, dentro do qual vamos ter um div.call e vamos colocar isto no meio, call sm de 4.offset sm de 4. Ok? Vamos colocar aqui o nosso formulário, vamos colocar aqui um form do tipo post, o action nós já iremos ver como é que o vamos tratar. Aqui vamos colocar já então alguns campos do nosso formulário. Portanto, vamos colocar aqui um div.mbottom de 3. Aqui dentro vamos colocar um label.form label, penso que é assim, vamos colocar assim. Okay, estou a utilizar o Bootstrap 5, portanto o form label, aqui não vamos colocar o for, não interessa. O form label vai ser usuário. E aqui vamos ter o input, neste caso por baixo, input. Vamos colocar aqui do tipo, é um input do tipo text, então vamos colocar aqui input text. Agora sim, text, ok. Aqui no name vamos colocar text usuário. Aqui no ID não vamos colocar rigorosamente nada, vamos colocar aqui uma classe igual a form control. E vamos olhar para o nosso processo aqui. Vamos aqui refrescar. Reparem como já temos aqui o usuário com espaço para colocarmos o usuário. Obviamente que o aspecto visual não está interessante, não interessa muito, mas poderíamos fazê-lo aqui da seguinte forma. Margem Y de 5, ok? E aqui o nosso call ser um card com uma background light, ok? Um background color light e com um pathing interior de 3. Vamos colocar aqui um P3. Portanto, isto vai transformar já aqui o nosso formulário num formulário com um aspecto visual um bocadinho melhor. Vamos aqui colocar por baixo também o espaço para a password ou a senha. Vamos colocar aqui senha. Aqui vai ser do tipo text password. Aqui vamos lhe chamar text senha. E é também um form control. Se formos olhar agora aqui para o nosso ambiente, e eu volto a relembrar, eu estou a utilizar um ambiente com dimensões maiores, portanto com maior zoom, porque normalmente teria este aspecto. Eu vou aqui fazer mais e mais e mais. E agora falta-nos aqui o botão para entrar. Okay? Então vamos colocar aqui um div.mb. O mb aqui já não será necessário, vamos colocar simplesmente um div. Neste div nós vamos ter aqui uma classe de text center para centrar o nosso botão e vamos criar um botão tradicional. Neste caso, vamos colocar aqui o input, submit. No input submit vamos colocar aqui no value, é o texto, vamos colocar aqui entrar ou logar, etc. O que vocês quiserem colocar. No class vamos dar um btn primary. E vamos com isto ficar com o nosso formulário construído de uma forma genérica, ok? Obviamente que a preocupação não é o aspecto visual. Quando eu clicar aqui em entrar, vamos ter que definir qual é o script que vai executar a ação desta submissão. Então, para isto, eu vou colocar aqui um login submit.php. Ora, este login submit, que eu tenho aqui o nome apenas de um login, eu vou criar aqui também nesta pasta. Então, aqui não nesta pasta, peço desculpa, mas aqui dentro do admin, vamos colocar aqui um login submit.php. Não esquecendo que logo de caminho, logo no início,
nós vamos ter que colocar aqui isto. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ter que perguntar aqui ao nosso sistema se houve a submissão de um formulário ou não. Então vamos colocar aqui novamente um bloco de PHP, eu vou deixar ficar aquele ali em cima sozinho assim desta forma, e vamos perguntar o seguinte, neste caso, se eu não quiser perguntar nada e fizer um echo, ok, ou simplesmente aqui isto desta forma, significa que eu só irei chegar aqui se houver a submissão do meu formulário. Okay? Vamos tentar aqui verificar isso a acontecer. Vamos aqui fazer o continuar, ou neste caso, há aqui algo ainda a alterar, que é no formulário de login, nós temos aqui o login submit, ok, está tudo correto, portanto login submit vai para ali. Então vamos aqui refrescar tudo isto, e se eu agora for olhar ao meu código, ver o código fonte, vocês já vão perceber, ok, vamos aqui verificar, já vão perceber que existe aqui então no form action o login submit. Então, nesta circunstância, se eu clicar aqui em entrar, ele vai me dizer, ok, acesso inválido, aqui no login submit. Porquê que isto aconteceu? Bom, por uma razão simples. Que agora vamos entrar aqui na parte mais complexa da coisa. Porquê? Porque eu estou a fazer uma submissão diretamente para este script. Ora, este script não passa pelo meu index.php. E eu vou ter que fazer com que tudo passe pelo meu index.php. Então, o que é que nós vamos ter que criar já no próximo vídeo? Um sistema de roteamento para podermos chegar aqui a este script com esta constante já definida. Bom, como é que vamos fazer isso? Bom, aqui no index, o que nós vamos colocar é um sistema de rotas aqui para o meio, ok? Então, este sistema de rotas vai permitir perceber que script é que vai ser incluído no nosso sistema. E eu vou deixar ficar o vídeo por agora neste passo. No próximo vídeo vamos então reorganizar um bocadinho aqui o nosso código no sentido de podermos fazer essa lógica que acabei de referir.